Isaías capítulo 38, versículo 10 diz assim: Eu disse, na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Eu disse, já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Meu Deus, quem está tão depressivo assim, angustiado, hein? Vamos lá, versículo 12. O tempo da minha vida se foi, e removido de mim, como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que do tear me cortará. Desde amanhã até a noite me acabarás. Meus amados, quem está dizendo essas palavras? É um homem que desfrutou de um dos maiores milagres registrados na Bíblia. Um dos milagres mais tremendos e divulgados, comentados da Bíblia. Um homem que recebeu um milagre mesmo tremendo. Foi alcançado pelo sobrenatural do Senhor. Foi alcançado pela mão poderosa do Senhor. Esse homem a que me refiro é o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele não acreditava numa possibilidade de melhora, numa saída. Ele não acreditava. Quando ele esteve enfermo, ele que vira e mexe era assediado pelos inimigos, por assírios. Ele vira e mexe, ele é assediado pelos assírios, que naquela época era uma grande potência, era como se fossem os americanos de hoje em dia, Era uma potência militar terrível, tremenda. Então eles chegaram assediando Israel. Os seus antecessores, seus progenitores, eu estou falando, me refiro a Senaqueribe, o antecessor de Senaqueribe, havia saqueado Israel e levado o norte levado para o cativeiro. Agora fica o povo do sul ali, a tribo de Judá, o rei Ezequias, e o Senaqueribe vem assediando. E com a presença de Senaqueribe, Ezequias vai para a oração e pede um milagre de Deus. Ele pede por algo que ele crê que Deus tem poder de fazer e que Deus fará. Todavia, ao pedir ao Senhor aquele milagre, Deus concede ele conforme ele pediu. Ele se uniu ao profeta Isaías pedindo também, pelo milagre, orando, buscando ao Senhor. E Deus entrou com providência. Mas agora Ezequias foi acometido de uma enfermidade terrível. E a fé de Ezequias não é a mesma. A esperança dele não é a mesma. E se você duvidar disso, basta ler os relatos, porque esse relato ele está relatado 3 vezes. Não somente em Isaías 38, ele está em 2 Reis capítulo 20 e em 2 Crônicas capítulo 32. Está relatado esse mesmo episódio, onde Ezequias fica enfermo. E ele desejando melhorar até que chega o profeta. O profeta chega e dá um veredito. O profeta Isaías chega e fala assim: olha, Deus está mandando falar para você que você vai morrer, que não tem cura dessa enfermidade. Mas Ezequias então vai orar, vai buscar a Deus, vai virar para a parede ali, fazer suas orações, e ele vai pedir: Senhor, me cura. Não. Ele vai pedir: ó Deus, que nos livrou dos midianitas, me livra agora da morte. Não, não vai dizer isso. Já sei, ele vai falar: ó Deus, que me guardou até aqui, que me guarde agora dessa enfermidade. Também não. Pelo contrário, olha as palavras dele. As palavras de Ezequias, ao estar enfermo, ele se entregou. Ele se entregou à situação. Eu disse, ele está testemunhando aqui, ele está dizendo: eu falei,
Na tranquilidade dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura e já estou privado. Ele diz assim, há a possibilidade de eu estar privado. Ele diz assim, já estou privado do resto dos meus anos. Não vou viver mais. O que mais que ele diz, versículo 11? Já não mais verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi. Olha só a expressão dele. O tempo da minha vida se foi e removido de mim. Foi arrancado de mim meu tempo. Ele está sempre dizendo, no pretérito perfeito, o que aconteceu. Ele está dizendo aquilo que pode acontecer. Ele, a visão dele, ele não é derrotista. É que ele recebeu o veredito do médico, o doutor especialista, Don Armstrong, não sei o nome dele, e depois veio o profeta. E também fala, olha, também o veredito de Deus é, você vai morrer. Então ele não tenta nadar contra essa situação, contra essa correnteza. Ele não tenta ir contra esse problema. Ele não busca. Olha a oração de Ezequias, está citada aqui, ó. Quando ele ora, virou o rosto para a parede, versículo 3, do capítulo 38, diz assim: lembra-te, peço de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele está falando, preparando a parte do Senhor. Lembre que eu sempre fui fiel ao Senhor. Já que o profeta está falando que eu vou morrer, quero garantir um acesso lá no céu. Já que o profeta está falando que eu vou morrer, só quero lembrar o Senhor que aqui nessa terra eu fui crente o tempo todo. Eu sempre fui crente. Eu sempre fui fiel ao Senhor. Ele não pediu me cura. Ele não pediu me arranca essa enfermidade. Como me ajudou contra os assírios, contra o Senaqueribe. Me ajude agora. Ele não pediu isso. A oração dele era focado na área espiritual. Lembra que eu sempre fui fiel ao Senhor. Só quero lembrar o Senhor. Tanto aqui em Deuteronômio, aqui em Isaías 38, quanto em 2 Samuel 20, como também em 2 Crônicas 32, não diz que ele está pedindo cura. Ele está só falando, Senhor, recorde que eu sempre fui crente fiel. Sempre andei fiel na tua presença. E quando ele ora ao Senhor, Deus recebe a sua oração. E ele chora muitíssimo. E Deus recebe as suas lágrimas. E era o suficiente. Deus então faz o quê? Fala com o profeta, volte lá. E fala que ele não vai morrer mais. O que precisava era oração. Independentemente do que você está pedindo. Precisava era orar. Precisava ver Ezequias orando. Ezequias era um homem de Deus que aceitara o fim. Não era alguém que estava murmurando, reclamando da vida. Ah, que Deus ingrato, que está me retirando da vida. Não, ele diz assim, puxa vida, no melhor dos meus dias, na tranquilidade dos meus dias, estou partindo. Eu tinha condição de viver mais. Mas fazer o quê, né? O fim chegou. Ele estava sendo realista, o fim chegou. E ele já tinha se conformado com a situação. Ele estava começando a se acostumar, porque como diziam os antigos, a gente acostuma até com o sofrimento. A gente adapta até ao sofrimento, até a dificuldade. Você dá um jeito de conviver com ela, com os problemas. Quando eles surgem, você se assusta, fala, não aguento isso. Pouco tempo depois você está enamorado do problema, está convivendo com o problema. E no final das contas, você vai vivendo assim. Você se adapta. E por mais difícil que seja, você começa a aceitar aquela situação. O desejo de Deus não é que você venha aceitar. A proposta dessa mensagem, a lição desse dia de hoje, não está falando se você deve aceitar ou não deve aceitar. Está falando que tem hora que nem você espera, nem você crê muito em uma mudança. Mas se você estiver falando com Deus, às vezes você nem está pedindo, não, eu acho que não tem jeito mais. Nem vou orar por isso, mas eu vou orar ao Senhor. Vou falar com Deus. Mas eu acho que nem Deus não tem interesse. Não é do interesse de Deus agir nisso aqui. E Ezequias nem pediu a cura. Mas ele será alcançado pela cura. Quando o profeta falou com ele, e ainda falou assim, você vai ser curado. Ele, ok. O profeta ofereceu a ele mais alguma coisa. Deus, através do profeta, pode pedir um sinal, mas
Como assim? Não, pode pedir o sinal que você quiser. O sinal que você quiser. E ele pede então que o relógio volta atrás, que o tempo volta atrás, que o sol volte atrás. Né? Esse sol ali, na verdade, é porque o relógio de Acaz, ele havia feito um relógio, para você ter ideia como era esse relógio, parecia uma trave de gol, de futebol, é trave que chama? Parecia um travessão, né? Um travessão assim. E aí, numa folha, fez uma régua. E no meio dessa régua, aqui está a régua, no meio da régua um travessão. E essa régua marcava, 1, 2, 3, 4, tudo numerado. E o sol batia nesse travessão, e aonde a sombra do travessão incidia, era o relógio. Era a hora, né? Era a hora estabelecida. Então, o sol está naquele canto, o sol batia sobre o travessão, que incidia a sua sombra aqui para esse lado. Então, quando o relógio voltou, quando o sol voltou um pouquinho, o relógio voltou, a sombra voltou 10 graus no relógio de Acaz, que equivalia a 40 minutos. Basta saber que um ciclo completo seria 360 graus, 24 horas, 24 horas dividido por 360 graus, e depois multiplicar pelos 10 graus dá 40 minutos, viu? Essa matemática aqui não é da Dilma não, viu? Isso aqui é verdadeira, funciona, viu? 40 minutos. Então, esses 10 graus equivalia-se a 10 graus equivalia-se a 40 minutos. Deus falou, pode pedir. Olha, é um avanço muito grande, não existia relógio como esse aqui, né? Como os de hoje, os digitais também não existia. Existia aquele relógio que Acaz havia feito. Já era uma inteligência muito grande. E aí Deus falou assim, vou voltar 10 graus no relógio de Acaz. Fica olhando. E a sombra voltou. A sombra voltou. Quem está olhando assim numa casa, não repara muito. Não pense você que todo mundo do país todo viu. Nossa, que milagre. Não. Não foi o mundo todo. Porque cá entre nós, 10 graus só, você não percebe. Você nem nota. Você tem que estar olhando para a sombra para ver que ela andou ao contrário, que ela deu uma ré, que ela engrenou a ré e, né, voltou. Você tem que ter muita nitidez, você tem que estar muito focado. Do contrário, você nem percebe. Não foi disparado um alerta, estou voltando o tempo. Não foi. Quem viu esse sinal? Ezequias, o profeta Isaías e possivelmente, olha lá, se mais um ou outro ter visto. Os maiores milagres, muitas vezes, serão na surdina. Muitas vezes nem acompanhado por ninguém. Entre nós, você está lá na tua casa, o sol inclinando lá, ele anda só um pouquinho, equivalente a 40 minutos de diferença. Você não vê a diferença. A não ser que já inclinou lá. Quando ele escondeu e ele voltar a aparecer, né? Aí você, opa, o sol voltou. Mas não se trata disso. Ele devia estar no alto do céu, né? No máximo aí uns 45 graus em relação à Terra, porque tinha de incidir a sombra sobre o relógio de Acaz. Agora é interessante, preste atenção. É tão interessante isso, sabe por quê? Porque esse milagre vai ser tão forte, vai mexer tanto com Ezequias. Ezequias sai renovado, porque o sinal, o milagre ali, aumenta tanto a sua fé. Porque você vê o operar de Deus, desperta a fé. E tudo que Deus faz na nossa vida é através da fé. Então Deus fez um milagre para despertar o coração, a fé no coração de Ezequias e o seu curado. E ele foi curado. E o interessante, eu vejo dessa forma, André, vejo dessa forma, que ele sai de uma forma tão animada, tão alegre. Meu Deus, Deus voltou o sol, Deus mexeu no sol. O vizinho dele o quê? Eu não vi. A esposa dele estava falando, o quê? Não, nem vi. Não é assim que acontece? Quando Deus faz milagres tremendos, às vezes Deus mexe com a gente, você levanta ali eufórico, e a pessoa do teu lado está assim, o quê? Eu não estou com essa euforia toda. Porque muitas vezes Deus trabalha no particular, de forma que você compreenda. Que você no tete a tete, no pessoal com Deus compreenda. Coisas que vão mexer com a sua vida, que vai impactar a sua vida. Basta ver a mensagem de Gênesis 22, que eu sempre cito aqui,
que foi a mensagem que o nosso missionário Davi Miranda ouviu e se converteu nesse dia. Um pregador baiano pregava e ele ouviu essa mensagem e se converteu. Quantas pessoas que escutam essa mensagem, para ele não faz o menor sentido? Gênesis 22, Abraão ia sacrificar o seu filho, e o seu filho foi substituído pelo cordeiro. O cordeiro equivale a Jesus, que sacrificou, morreu no nosso lugar. Tem pessoas que falam, beleza. Enquanto que nesse dia, nosso saudoso missionário se quebrantou, se desmanchou em lágrimas, foi impactado pelo poder de Deus. O agir de Deus é do pessoal, do particular. E quando chega a hora de operar, às vezes você nem está pedindo aquele milagre. Na verdade, você nem espera por aquele milagre. Tem milagre que você nem pede. O que você recebe não é o que você pede. Nem sempre. É o que Deus tem para você. Saul, por exemplo. Deus falou assim, vou fazer de Saul rei de Israel. Deus não falou com ele, Saul, vou te fazer rei. Também não falou com ele, não. As jumentas se perderam, estão procurando, foi parar lá na igreja, lá na casa do profeta. E quando lá chegou, Deus ungiu ele. Ele não estava lá, ele não estava pedindo isso, não. Mas era um projeto de Deus. Era um projeto de Deus que impactou ele. E ele saiu daquele dia ali, a Bíblia diz que ele profetizou. Que ele saiu eufórico, ele viu tantos sinais de Deus acontecendo na vida dele. Porque chegou o momento de Deus operar. O importante é você falar com Deus. Mesmo que você não saiba, eu não sei qual é o meu futuro, né? Eu vejo assim, principalmente jovens, né? Jovens, eu não sei, às vezes tem aquela exposição muito grande ali, né? De jovens, aí diz assim, eu não sei se eu caso com a Mariazinha, com a Joaninha, com a Francisquinha, com a Pedrinha, com a Mariazinha, eu não sei. E aí, meu Deus, o que eu devo fazer? Não, você vai orar, vai falar com Deus. Você não precisa pedir, Senhor, qual delas? Você está pedindo, você está falando com Deus. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe do que é melhor para você. Deus sabe que você merece o melhor, porque você é filho dele, é filho de Deus, entregou sua vida para ele. E ele vai lhe proporcionar isso. Ele vai te colocar exatamente onde precisa estar. Vai buscar o Senhor e vai servir a Deus, vai viver para Deus. Coloca a vida no altar. Por mais que você fale, estou no fim mesmo, não tem esperança. Por mais que você acredite que não tenha esperança, ok. É depois de muitas situações assim que vai despertar esperança. A Bíblia diz isso. A tribulação produz a paciência. A paciência, experiência. A experiência, esperança. Ezequiel vai ter esperança. Aí vai lembrar, olha, depois de tanta batalha, agora eu tenho paciência. Aquele dia eu pensei que eu estava morrendo, pensei que estava nas últimas, e Deus agiu. Então, a partir das experiências com Deus, das lutas que teve, você passa a ter experiência com Deus, e da experiência você vai ter esperança. Você vai falar, que isso? Da outra vez Deus agiu, da outra vez Deus operou, da outra vez Deus fez um milagre, da outra vez Deus interferiu, da outra vez Deus surpreendeu, fez o que eu nem estava pedindo, eu nem esperava, eu nem sabia que essa bênção existia, ou eu nem sabia que Deus tinha essa bênção para mim, eu nem pedi. Quando você escuta a palavra de Ezequias, não é palavra derrotista. Derrotista é aquele camarada pessimista que só pensa no pior. Como os 10 espias, dos 12 espias que foi na terra de Israel, na terra de Canaã, 10 eram pessimistas. Eles eram, né, homens negativos. Né? Esses homens, eles viram lá e pensaram, não, vão morrer, porque, né, que lá tem muitos inimigos e tal. Guerras que nem tinha começado. Eles não estavam perdendo a batalha, enfrentando a batalha e perdendo. Não, e esse tipo de comportamento é derrotista. Antes de enfrentar a batalha, já está ali, se derrotando, se entregando. Na verdade, Ezequias está deixando bem claro, eu estou doente, o veredito do médico, o veredito todo mundo é assim, do profeta. Então, é o meu fim. Ele entendeu, é o meu fim. É o meu fim. Já, versículo 12 diz assim, o tempo da minha vida se foi, da minha existência se foi removido de mim, foi tirado. Então ele vai conversar com Deus. E ele conversando com Deus, ele dialogando com Deus, não importa sobre o que estava falando. Estava falando da vida espiritual dele, exato. O importante é falar com Deus. O importante é falar com Deus. E ele foi falando. E Deus falou, profeta, vai lá, entra lá.
Entra lá, esse homem que acha que não tem jeito mais. Ele não entrou na oração e falou assim: eu creio que o Senhor vai fazer eu dar a volta por cima. Não, 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 não. Ele simplesmente está falando com o Senhor nele, com o Salvador de sua alma. Ele está falando com Deus, Criador de todas as coisas. E é o que é importante. Eu não sei se você está com esse sentimento também aí do outro lado. Se você acha que não tem jeito mais, que é o fim, ou se você está empolgado com a possibilidade de receber algum milagre. Eu não sei, até porque isso é irrelevante. Pastor, se isso é irrelevante, se o que eu acho, o que eu espero da situação é irrelevante, o que é relevante? Relevante é se você está falando com Deus, se você está orando ao Senhor, se você está conversando com Ele, tirando um momento para conversar com Ele. Pode entrar como um derrotado, pode entrar mesmo com alguém que perdeu tudo. Senhor, acabou tudo, não tem para onde sair. Vem cá conversar com o Senhor para fechar a conta. Vem cá para acertar as contas, aqui para fechar a conta. Vamos fechar porque não tem jeito mais. É assim que Ezequias entrou na oração. Senhor, só deixar bem claro que a minha existência aqui, eu fui fiel. Acabou a minha existência aqui. Só quero lembrar o Senhor que eu fui fiel. Fui. Ele não diz eu sou fiel, não. Porque a ideia que ele tinha era acabou. Acabou. Está sempre no pretérito. Está sempre no passado. Senhor, minha existência aqui, quero lembrar o Senhor que eu fui fiel. Aí Deus fala, vou fazer um milagre na vida desse homem. Porque mesmo quando ele acha que não tem mais saída, ele veio falar comigo. Vou fazer uma grande obra. Vou curar ele. Vou fazer um milagre tão grande. Vou mexer no universo. O sol. Vou mexer no sol. Mesmo que só ele saiba disso. Mesmo que ninguém mais saiba. As maiores experiências serão particulares. As maiores experiências. Você vai contar empolgado para alguém um dia. As experiências. Nossa, eu vivi um milagre. A pessoa... que mais? Você fala, não estou entendendo. Eu vivi o sobrenatural. Meu querido, é porque as experiências serão particulares. A obra que Deus está fazendo e que fará na tua vida é para impactar a tua vida. Não é para impactar quem está do teu lado, é para impactar você. Você é o alvo do milagre. E além do milagre, dos grandes sinais de Deus, a ponto de Deus mexer no sol. Meu Deus, está compreendendo o que Deus está falando com você? Coloque a vida no altar. Fale com Deus. Ore ao Senhor. Dialogue. E Ele te surpreenderá. É a palavra de Deus nesta noite para você. Ele vai te surpreender. Talvez você nem vai para a oração, porque você fala, não tem jeito, para quem eu vou orar? Ei, vai para a oração. Não interessa como você esteja sentindo. Vá para a oração. A tua vida será marcada a partir desse diálogo com Deus. Você viverá o sobrenatural de Deus.